Olá, tudo bom com você? Esse é o podcast Débora no Canto Dela. Aqui do meu canto, eu, Débora Galhardi, com vocês aí do canto de vocês, participando aqui comigo de entrevistas que, na verdade, são entrevistas bate-papo com mulheres queridas da minha lista de queridas. Eu que falo aqui com elas. É um bate-papo, mas de assuntos que a gente não é só tendência, não é só assunto do que tá na moda, do que tá todo mundo falando. Não, eu trago aqui assuntos que são recorrentes, que são comuns, mas que nem todo podcast aborda, né? Porque às vezes não dá muita audiência, então às vezes tem algumas coisas que a gente deixa para trás. Só que tem assuntos que não dá pra gente deixar para trás. Tem assuntos que são importantes, como esse de hoje, que olha, eu vou dizer, eu trouxe uma pessoa que agora, você não vai ver ainda, viu, Matheus? Matheus, que é aqui da Connection Studio, não mostre esta minha convidada ainda, mas você vai conhecer essa pessoa que ela, além de profissional, ela está profissionalizando muitas outras mulheres. Ela que está à frente aí da boutique de babás. Ela está à frente de uma empresa que traz pra gente esse tema importante, o mundo das babás. Você que é mulher, ou você que é mãe, ou você que é da família, e você quer ter esse cuidado, você quer ter esse aprendizado, né? Como cuidar aí, não como cuidar, como você contratar a pessoa que vai ajudar no cuidado da sua criança, do seu filho, né? E depois a gente vai falar melhor sobre a questão da idade. É legal você acompanhar esse podcast. E você que também é babá, você que já é uma babá aí de muitos anos, já tem aí uma profissão estabelecida, já está aí no cuidado de crianças também, mas quer se profissionalizar, quer se atualizar, né? Quer saber como ser aí uma profissional qualificada à altura do seu cliente, aí da sua cliente. Então você também pode acompanhar aqui comigo. E não só babás, como enfermeiras, ela também vai falar tudo aí sobre esse mercado, para a gente poder, né, gente, estabelecer não regras, mas estabelecer uma conexão melhor, né? Porque a gente sabe que não deixa de ser profissional, não deixam de ser profissionais, mas são pessoas que vão estar dentro da sua casa, são pessoas que vão estar ali com você, naquele cuidado diário e que a gente sabe que são filhos, né? Então são profissionais que a gente tem que a dedo escolher ali para estar dentro da nossa casa. E deixa eu parar de falar, porque tá louco, eu falo demais, eu não paro de falar aqui na introdução, né, Matheus? Ele já falou que eu tenho que introduzir rápido aí o tema, mas eu já deixei aqui para vocês não perderem. Agora eu vou apresentá-la, que é a Bia Greco. Tudo bom, Bia? Bem, Débora, que prazer estar aqui contigo. Muito obrigada pelo convite, pela parceria. E eu acho que você já falou. Já falei tudo? Você já falou bastante coisa. Óbvio que eu espero aí poder acrescentar ainda mais conteúdo, conhecimento e valor mesmo ao dia a dia da profissional. Uhum. E para as mamães aí também que têm dúvidas de como lidar com as profissionais, como encontrar uma babá perfeita, Exatamente. que não a gente vai existe, explicar, né? mas que seja a melhor possível para a casa dela. Então, eu realmente espero aí agregar bastante conteúdo para o nosso bate-papo de hoje. Legal. E uma informação aqui já, viu? Você que não sabia, já tá sabendo agora. Agora a Bia vai estar aqui com a gente em alguns dos episódios do Débora no Canto Dela. Então é uma parceria. Matheus, depois você mostra aqui, ó, o Mundo das Babás com Bia Greco, ó. Não sei se vai estar agora. Agora tá passando aqui. Então, ela que vai estar com a gente, sempre trazendo alguns temas, né, Bia? Exatamente. Desse mundo aí. Exatamente, porque o tema é muito vasto. Então, se a gente pensa no universo da criança, a gente tem desde inúmeras formações para recém-nascido. Então, tem profissionais especializadas, as enfermeiras especializadas em recém-nascido, tem nutricionistas especializadas na primeira parte aí da introdução alimentar. Então, são métodos de introdução alimentar que a gente pode trazer essas profissionais para bater um papo e agregar ainda mais conhecimento para como que a gente faz aí nesse período tão importante que é a introdução alimentar. Tem, por exemplo, profissionais que vão vir, tenho certeza que vão vir, que são profissionais que lidam com primeiros socorros, que é de verdade a formação mais importante. Já vou antecipando aí para você, babá, enfermeira, já antecipo para vocês de antemão que no meu ponto de vista, acho que a formação nos primeiros socorros é a mais importante que tem. Nesse mundo das babás. Muito acidente, não que né? as outras não sejam, mas essa, para mim, se você aí já fez
eu aconselho que faça uma, Uma atualização? uma atualização anual. Ótimo. Porque realmente é um tema muito importante. Então, como o universo é muito vasto, tem de desenvolvimento infantil, quais as fases do desenvolvimento infantil, recreação, como estimular as crianças nessa questão da recreação. Então, é muito vasto. Eu tenho certeza que dá para a gente ir muito a fundo aí em cada um desses temas. E antes de tudo, eu acho que é legal a gente trazer aqui para todo mundo que está vendo a gente também como que surgiu a boutique de babás, né? Tá. Qual que é o principal propósito aí para a empresa? O que que você pensou aí quando surgiu? Quando surgiu. O meu foco, quando eu abri a empresa, primeiro foi uma questão minha particular. Eu estava num processo de gestação, sempre atuei na área de recursos humanos, fiz psicologia na PUC, sempre atuei na área de recursos humanos em grandes empresas. E quando eu engravidei, o meu foco se voltou aí, como eu demorei muito para engravidar, o meu foco acabou sendo na gestação. Eu tinha essa bagagem bem grande em recursos humanos e aproveitei para fazer a parte de seleção de profissional trabalhando em casa. Foi a forma inicial que eu encontrei para trabalhar, porque sem trabalho eu não queria ficar. Então, esse era o meu projeto inicial. Falei, ó, eu vou ficar em casa esse período de gestação, que foi há 14 anos, e eu aproveitei esse momento para abrir minha empresa, que tem hoje 14 anos. E com o tempo, eu identifiquei, com esse contato com as profissionais, com as babás, as enfermeiras, eu identifiquei como era um contato muito rico para mim, eu gostava cada vez mais de ter esse contato com elas, eu fui identificando que eu tinha um propósito. Então, não é que eu abri a empresa com um propósito, eu identifiquei que a partir da abertura da empresa, eu tinha um propósito nela. E esse propósito era capacitar profissionais para que elas sejam cada dia melhores, entregasse cada dia mais e também conseguisse cada dia mais ganhar mais. Sim. Porque não é só entregar mais, ser mais capacitado, mas tem toda uma questão de todas as caixinhas, né? Tem a caixinha financeira, tem a caixinha de qualidade de vida, tem a caixinha do trabalho, e eu fui vendo que esse era o meu caminho, o meu propósito à frente da empresa. Sim. Então, foi um propósito que foi construído. Você foi também percebendo ali no meio do caminho quais as necessidades. Exatamente. Você passando, né, naquele processo todo. E a partir do feedback delas, o quanto elas confiavam na empresa, porque hoje eu tenho quase 1.000 profissionais cadastradas no banco de dados. E o retorno delas é diário. O quanto a gente, com as nossas informações, com os nossos vídeos, com os nossos cursos, o quanto a gente conseguiu fazê-las evoluir. Por exemplo, tem relatos de profissionais que chegaram numa casa como babá, depois elas foram para a empresa do patrão trabalhar, e hoje elas tocam praticamente a empresa com o patrão, ganharam carro, conseguiram comprar casa. Então, assim, são retornos, são feedbacks que a gente realmente... Aí a gente fala, poxa, esse foi realmente o meu propósito. Ajudar essas pessoas no propósito delas. E é interessante porque quando você se qualifica, a porta cada vez se abre mais, as portas, né? Sim. E você também começa a entender que não é só se dar, foi como você falou, não é só se dar, não é só se atualizar, reciclar, não, mas você começa a ter o retorno disso. Isso. Então, e também, claro que são vários pontos, vocês com certeza tem vários cursos, né, abordando questão comportamental, a questão, são vários nichos ali, várias pontas, né, que precisam ligar. Mas tudo isso você já tem lá, né? Já é um trabalho que é possível ser feito, né? A gente tem sim, a gente tem um leque de cursos que cada vez cresce mais. Esse é o bacana, porque vai realmente ao encontro aí do nosso propósito. E quando você fala assim, você ajuda profissional a se profissionalizar, a ganhar conhecimento, não é só na questão técnica. Porque tem uma questão que a gente fala assim, faz um curso que você fica apta, faz um curso de babás para recém-nascido que você vai aprender e vai conseguir cuidar de um recém-nascido. Mas não é só a questão técnica, tem uma questão comportamental e uma questão que envolve a vida.
da profissional. Porque o trabalho e a parte técnica é só uma partezinha da vida dela. E o que a gente vem trabalhando com os profissionais é o todo. Desde o que ela está fazendo para se alimentar melhor. Porque a alimentação dela, eu inclusive fiz um vídeo hoje para elas disso. A alimentação dela, quanto mais leve, quanto mais saudável, quanto melhor for, mais energia e mais disposição ela vai ter para cuidar da criança. Ótimo. Né? Então, o que ela está fazendo para cuidar da saúde dela? Ela está fazendo os check-ups anuais? Ela está andando pelo menos 30 minutos por dia? Ou fazendo um exercício com o aplicativo 15 minutos no quarto dela? Ótimo. Ela está lendo um livro para ela sair um pouco desse ambiente, que é o ambiente exaustivo de trabalho, para ir para um outro ambiente, que é o ambiente de cultura, que é um ambiente de melhorar o português. Ótimo. Né? Melhorar a comunicação. A comunicação é importantíssima para babá, para enfermeira. Ela lida com criança no período escolar. Como que ela vai falar muito errado? Não dá, a gente tem que melhorar isso. E é legal a gente trazer aqui, Bia, e eu falo porque também como comunicadora, jornalista, isso é importante. Nós não estamos aqui excluindo, nós estamos, Não. na verdade, aqui falando do que todo mundo precisa. Isso. Independentemente de onde você vai atuar, em qual casa, em qual isso é bom para que todo mundo, todo profissional, inclusive, não só as babás, em qualquer profissional, a gente se atualizar em vários aspectos. Perfeito. Né? E principalmente postura, eu acho muito interessante. Depois eu vou pedir para você falar, mas antes... É um dos temas que eu gosto demais. Eu queria até dividir aqui, Bia, porque eu falo muito que é interessante a gente dividir, porque a gente tem dois públicos aqui, né? Tanto as mães que vão estar vendo a gente, que vão tá querendo aprender como fazer isso, como essa contratação mais assertiva, enfim. Mas eu acredito que vai ter muita babá aqui, vai ter muita mulher que quer entender como melhorar isso, né? Porque é um nicho, né? Que você até me passou aqui, eu até anotei aqui. Reter e atrair profissionais que são altamente capacitadas. Isso. Então, realmente, para isso, tem que ter um outro olhar, né? Tem que ter uma outra postura. Então, eu vou te perguntar primeiro para as babás. Tá. Vamos lá, que eu marquei várias aqui, viu? Qual que é... Vamos lá, peraí, ó. Como reter... Não, essa é pra mãe. Pra mãe. Peraí, ó. Tá. Para as babás. Fica à vontade, já vai bebendo uma água. Eu falo bastante Para também, as babás, como ser assertiva nas entrevistas de emprego? Tá. Legal, Você excelente acha pergunta. que é legal ou dá pra gente falar pro final? Excelente pergunta. legal? Podemos falar porque envolve a postura, Tá. que a gente gosta muito da tal da postura. E ela realmente é importante. Então, eu falei um pouco da comunicação, do português, que também faz parte do como se portar bem numa entrevista. Uma entrevista. Inicialmente, a gente faz uma entrevista, a nossa cliente faz uma entrevista online. Depois da pandemia, deu certo essa entrevista online, porque a gente tem ferramentas muito boas para isso hoje. Então, a primeira entrevista com a profissional costuma ser online. Então, o primeiro ponto é o seguinte: quando a gente vai para uma entrevista online, a pessoa acha que não tem problema, a cliente não vai estar vendo ela muito, então não tem muito problema. E, na verdade, essa é a primeira visão da sua futura patroa. Então, tem muito problema, é onde ela tem que estar impecável. Então, a roupa de trabalho, muito importante ela estar com a roupa branca, crua, clara, enfim, se portando mesmo na entrevista online. Legal. Isso faz uma super diferença. Nada decotado, joias, nada em excesso, um anelzinho básico, um brinco básico, unhas iguais às minhas não, unhas curtas, porque para cuidar de criança tem que ter a unha curta, bem feita e com esmalte, se for ter esmalte claro. Ótimo. O cabelo tem que estar preso. Não dá para fazer entrevista mesmo online com o cabelo solto igual o meu. Tem que estar com um coque, tem que estar com um rabo, tem que estar com o cabelo preso, a cara tem que estar com a cara toda à mostra. Importante estar com a cara à mostra. Maquiagem muito leve. Então, tudo isso faz muita diferença na entrevista online. Então, falando de postura e de vestimenta. Tá. Esse é o primeiro ponto que eu observo, que eu acho que a cliente vai olhar, a futura patroa vai olhar e vai falar, gostei. Ela sabe se portar, ela sabe, ela mostra que ela tem preocupação da forma como ela se veste e se porta, vai ser como ela vai fazer na minha casa.
Então, esse Uhum. é o primeiro ponto. O segundo é com relação à comunicação que eu falei. Então, quanto mais a gente investe na leitura, mais a gente tem uma melhor comunicação. E hoje o que mais tem, ah, gratuito ou não, são Sim, o cursos de acesso é muito português. mais fácil. Então, procurar falar lentamente e de forma muito clara. Outro ponto, sempre importante falar das experiências anteriores e principalmente como ela cuidava das crianças de verdade, como era a rotina da casa, o que ela realmente gostava na rotina dos outros trabalhos onde ela trabalhava. Então, essas experiências que ela relata para a mãe são muito importantes na entrevista online. Óbvio que depois ela vai para a segunda etapa, que é a entrevista pessoalmente, mas essa online, a postura e a Já vestimenta já conta muito. contam demais. Muito, Ótimo. muito. Falar dos cursos é importante, falar os motivos, quais os motivos que elas saíram da casa de forma real. É muito importante. Se teve alguma coisa que incomodou ela na casa anterior, não colocar nomes das pessoas, não apontar dedos, falar, a fulana de tal era assim, que é muito é Deselegante até, eu acho que deselegante, até mas falar a antiético, né? verdade. Tá. Falar a verdade na entrevista é muito importante. E brilho nos olhos Sim, que é onde ela vai sentir que ela ama cuidar de aquilo que criança. ela faz. Eu Aham. preciso que uma profissional da nossa empresa ame cuidar de criança. Nada menos que isso. Ela precisa Ótimo. amar, ter brilho nos olhos. E tem pessoas que confundem um pouco, e até vou te perguntar isso, uma dúvida fora do script, porque eu sempre faço isso aqui, mas elas são profissionais, elas sempre respondem. As pessoas confundem um pouco em ser babá e com mimar a criança, né? Você tá Sim, sendo uma profissional lá dentro, né? sim. Então, é até uma das perguntas que eu coloquei aqui, ó. Quais as principais qualificações de uma boa profissional? Então, não Tá. é você saber fazer tudo que a criança quer. As pessoas confundem um Não. pouco. Tá certo que a gente tá falando aqui para profissionais que já estão há anos no mercado, Sim, né? Você tem o curso para iniciantes, tem. mas a gente está falando aqui com profissionais que já são qualificadas, mas que querem atingir um patamar maior, enfim. Mas Perfeito. quais são essas qualificações importantes para que Pra... ela posicione também depois um Perfeito. pós entrevista? Perfeito. Ótima pergunta, Débora. Quando a gente fala de qualificações, a gente tem a qualificação padrão que o mercado utiliza para babás e eu vou fugir disso. Óbvio que tem babás iniciantes, como você falou, eu também só vou dar um toque para Uhum, falar qual que é a função da babá. Mas o que eu vou fugir disso é que eu vou para o lado comportamental, não vou para o lado técnico. O lado técnico é cuidar da criança e de tudo que se refere a ela. Então, certo. essa é a função da babá. Tudo que se refere a ela, o que é tudo que se refere a ela? É cuidar das roupas, cuidar do quarto, cuidar do banheiro, deixar tudo higienizado, cuidar da alimentação, lavar a louça das crianças, tudo que se refere a ela. E o cuidado com a criança é você acompanhar ou estimular, seja o bebezinho até crianças maiores, de acordo com a faixa etária dela, né? E Certo. eventualmente acompanhar nas atividades nas quais elas estão inscritas. Quando eu falo do lado comportamental, para mim o que é muito importante numa profissional, primeiro, relacionamento. Se tem outras profissionais na casa, ela precisa ter um bom relacionamento com as demais funcionárias, os demais funcionários da casa. Isso é muito importante para o trabalho de todos envolvidos, porque o que a gente tem mais relato é que entrou a babá, teve que demitir a funcionária que limpava a casa. Nossa. Ou entrou a babá não se adaptou com a outra funcionária. Então, essa ligação das profissionais entre elas de mútua ajuda. Então, se uma está ocupada fazendo uma coisa, se oferece. Se você não está com as crianças, se oferece para eventualmente lavar uma louça, colocar as roupas na máquina de lavar, ser proativa nessas outras funções da casa. E muitas me perguntam, poxa, Bia, mas aí é dupla função, dupla tarefa? Não é, não é. É você criar uma boa energia dentro da casa, onde tudo vai ser mais rápido, as atividades vão ser feitas mais rápido e todo mundo vai estar com uma energia muito melhor para o trabalho. Então, eu falo que essa questão de relacionamento é primordial. Saber ouvir os patrões é primordial. Quando você fala assim, ser babá é fazer tudo o que a criança quer, não, não é. É tudo o que a mãe quer para o filho dela. E às vezes o que uma mãe quer para o filho dela pode ser, do ponto de vista da babá, mimar.
Então bom você Então, quando explicar. você fala ela tem que mimar, depende. Se a mãe tem aquilo para ela como valores de criação Ótimo. dos filhos, a babá precisa respeitar. Ela precisa. O que ela vai fazer é que se os valores dela não são aqueles, ela pode pedir para sair. Ah, ótimo. Porque também Porque também tem ela não é depois uma obrigada. conversa com a profissional com a mãe que te contratou e conversar: "Olha, eu não me sinto confortável com isso e aquilo". Você acha que também é Isso. legal essa sinceridade? Antes de sair, sim. Uhum, Porque a gente precisa ter uma conversa franca e clara sempre. Tudo que incomoda precisa ser dito. uhum. E eu acredito que tem esse primeiro passo antes da saída. Mas quando os valores são realmente opostos, aí sim tem-se uma conversa final e aí a gente chega nessa parte de saída. Certo. Mas a gente sempre orienta a ter, a babá procura a gente sempre orienta a ter essa conversa com a mãe antes. Ó, eu não acho que não é legal essa atitude, o que que você acha? É isso mesmo que você quer? Dessa forma que você quer? Então, quando a gente fala de mimar, depende muito. Porque quem que vai Tá, determinar as normas, as regras e a rotina da casa são os pais. E a sim. babá precisa respeitar. É, porque daí não dá pra você estar com uma criança, seja ela qual for a idade, e você falar: "Não, isso não tem que ser feito". Não, a educação é dos pais, Isso, né. Você tá isso. ali para fazer parte do cuidado e dentro daquilo que os pais estão Determinam. determinando, Porque né. assim, a gente está falando com um público que pai e mãe, que é basicamente quantos por cento da nossa população? É Sim. muita gente. E cada um tem um norte, cada um tem um valor. Então, se para mim, por exemplo, eu babá, acredito que a criança não deve comer açúcar, Uhum. porque acho que não é saudável para uma criança comer açúcar de 0 a 3 anos, por exemplo. Dando um exemplo aqui. Ah, mas é ótimo, é Tô bem dando bem um pensado o exemplo. exemplo, porque você não E pensa os assim. pais, para eles, não faz diferença se a criança come ou não, e ela tá feliz comendo um brigadeiro e tudo mais, não faz diferença. E para babá é extremamente importante não dar. Não é a visão da babá, é a visão dos pais. Então, quando a gente fala mimar, talvez para babá seja o mimar. E para os pais seja, não, isso daí é meu hábito. Porque eu como, Ótimo. meu esposo come, e a gente também comia quando É. era criança e estamos aqui, E acaba né? tendo um comportamento, se ela entrar nesse ponto, acaba sendo até invasivo, né. Porque Muito. você não tá ali, você não é uma amiga da Não, família, né, você não, está não é uma sendo coach, não é alguém que a família te contratou para orientar é. sobre regras e valores, Você vê que é muito né, ou importante, eu falo princípios. pra todo mundo que tá vendo a gente, é importante a gente trazer temas como esse, porque tem situações que a gente nem pensa, né, Não. então, por isso que eu gosto de trazer aqui profissionais pra falarem sim sobre assuntos que elas entendem, que elas É, sabem quais as dúvidas comuns e você vê, é algo que eu não estava pensando, coisa comum que de repente se você não é qualificada, se você não tem uma atualização nisso, você tem comportamentos que você olha para o lado: "Menina, não faz isso", ou uma é, co tá certo que a gente tá falando aqui com babás, como você disse, que já é. são qualificadas, mas Mas mesmo eu acho que é assim, para o eu universo acho como um que é um todo. universo, né, e já aproveitando também, falando aí pra você, Tá, perguntando pra você, sobre essa questão dos cursos. tá. A gente tá falando aqui com as mulheres, enfermeiras também, quero que você fale um Isso, pouquinho, babás, mas pra quem tá começando e quer perfeito. entrar nessa área, eh, como que eu faço? Qual que é o curso inicial aí? Eu acho que até Tá. era uma das minhas perguntas, Era quais os principais principais cursos cursos. oferecidos aí É, pela empresa? E o que legal. que você acha que faz diferença na vida do profissional? Tá. Que não é mais um curso, né? Eu vou começar de trás para frente. Então, eu vou começar o que que faz diferença na vida da profissional, depois eu entro para quem está começando agora no universo das babás. Quando a gente falou aqui de postura e de comportamentos e de valores da mãe, do pai, e que a babá tá lá para seguir realmente o que lhe é determinado como valores, a gente entra aí num curso que chama Como se tornar uma babá de sucesso. E esse curso, ele é muito legal porque ele atende tanto babás iniciantes, Uhum. quanto as babás que já estão há muito tempo no mercado, e até enfermeiras, porque ele fala muito de postura. São 20 aulas que retratam o dia a dia da profissional em diversos momentos específicos. Então, por exemplo, como eu me comporto, como eu, babá, me comporto diante de uma viagem junto com os patrões. Por Ótimo, exemplo, eu chego num hotel. é, Como eu sei o que eu posso comer ou não posso comer? ótimo.
Então, assim, é um bate-papo com elas diante de diversas situações. Eu vou entrar no mar com a criança. Que tipo de biquíni eu devo colocar? Eu vou, antes de viajar, como eu devo arrumar a mala de viagem? Como eu devo conversar com a minha patroa sobre a mala e o que eu levo para a viagem? Ou o que eu devo pedir para minha patroa comprar? Quando meus patrões brigam, o que eu devo fazer com as crianças? Importante. Muito importante. Elas ficam perdidas. Elas ficam muito tema que é perdidas. importante trazer, né? Porque às vezes ela não sabe a postura E fica paralisada diante daquilo. Então, se eu vou num evento com a minha patroa, que é um evento de trabalho dela, eu vou sentar na mesa, num evento chique, fino, eu vou me sentar na mesa junto com todos. Como que eu pego no garfo? Para que serve aquele tanto de copo na minha frente? É porque a gente tem que entender que foi como você disse inicialmente. Eu não tô ali só com o cuidado, naquele momento que eu estou com a criança. Não, eu participo da vida daquele casal, daquela família. E é importante você estar inserida, né? E não excluída. Então, é uma via de mão dupla, se a gente pode falar, né? Porque o casal que tá ali, ou aquela família que tá ali, também quer que ela se sinta confortável, né? Ninguém quer hoje, né, que o profissional esteja desconfortável. Né? Elas passam a maior parte do tempo na casa, vivendo a vida deles, estando junto com eles. E aí, quando a gente fala de se profissionalizar, para mim, mais do que esses cursos técnicos, que é o de babá iniciante que a gente tem, que é um especializado em recém-nascido, como cuidar de recém-nascido, aleitamento materno, que é como eu oriento a mãe no aleitamento. É uma das maiores preocupações de uma mãe, é como amamentar. Vou ter leite? Vai virar pedra? Vai doer meu peito? Vai dar rachadura? Eu tenho que tomar água 3 litros, 4 por dia. A babá, a enfermeira, tem que levá-la para ela se hidratar. Então, esses cursos que a gente tem são cursos técnicos. E quando eu vou para como se tornar uma babá de sucesso, eu estou indo além. Eu estou indo para mostrar para vocês que tem a questão técnica, mas essa parte comportamental traz para você um conforto dentro da casa, um reconhecimento pela família e um salário maior. Sim. E um salário maior. Inevitavelmente, se eu consigo entender que esse comportamento é importante, que eu sei sim arrumar uma mala, que eu me preocupo sim como me portar diante de um evento glamuroso, que eu sei sim como me portar usando um biquíni na praia, na verdade é um maiô, não é biquíni. Então, todo esse tipo de comportamento é muito importante para que a babá seja ou se torne ainda mais de sucesso. Sim. E consiga, eventualmente, o aumento de salário que ela tanto quer. Sim. E eu acho muito importante, e você vê, né? Eu falei pra você que não ia dar tempo meia hora, Bia. Nossa! Já estamos quase em meia hora. Passou rápido, Tá vendo? Eu falei que você tem que vir agora mais vezes e a gente vai ter que fazer um podcast de 4 horas, né, Matheus? Ficar a o gente dia vai ter que todo falar. aqui. Porque são tantos detalhes e eu acho tão importante, porque às vezes o que eu quero pontuar aqui, e depois eu vou jogar pra você uma pergunta também para o contrário ali, para as mulheres que estão fazendo a contratação, para as mães. Eu quero que você me diga também como reter essa profissional na sua residência, porque às vezes a pessoa não consegue, né, estar com ela ali por muito tempo, por diversos assuntos. Você vai falar disso. Mas é importante a gente pontuar que a sua ideia de, quando você falou ali, eu fiquei pensando, né? Muitas mulheres falam, mas eu não vou usar biquíni, eu não vou fazer isso, aquilo outro. Não, a tua mentalidade é que você é uma profissional. Então, você tem que entender que, assim como qualquer outra área, tem os pontos que você tem que levar a sério ou não, para que você seja levado a sério também. Perfeito. Né? Eu venho de um tempo lá de televisão em que a gente, hoje é diferente, mas as mulheres não podiam usar acessórios no jornalismo, acessórios que chamassem atenção, porque a atenção estava na notícia, e não no brinco, nas unhas vermelhas. Perfeito. Então, mas é uma outra época. Hoje, ok, a gente vê que é diferente. Só que ali é um cuidado com crianças, é um cuidado da família, então ainda é muito importante, muita coisa não mudou, né? Só está se atualizando, Isso. Né? Essa questão da postura e do como a vestimenta, acho que a gente não consegue mudar tanto como jornalismo. Acho que a gente tem que continuar no método tradicional, porque envolve um outro ser humano. Ótimo. E aí, como envolve o contato com outro ser humano, a gente tem que ter a nossa higiene.
É uma neutralidade, talvez, Neutralidade, em termos de perfume, quando a gente fala neutralidade, ótimo. se a criança é alérgica. Então, a gente tem a unha grande que eu citei, eu não posso machucar outra criança e vai Sim. machucar. Eu tenho 3 filhos e eu sei que de vez em quando dá uma machucada, dependendo da Sim. forma como eu faço um carinho, enfim, ou se ele se mexe, Sim. arranha. Então, tem que ter esse cuidado, sim. E eu continuo indo para esse método tradicional. Que eu acho maravilhoso porque... Te cortei, mas eu Hum. acho maravilhoso porque meu esposo é pianista e ele sabe que ser pianista, as mulheres que ele dá aula, né, Sim. tem que ter a unha curta. Não Isso, adianta ter unhas compridas. isso. Então, tem coisas que são objetivos, né? A profissão, o objetivo e o propósito Então, é o de cada propósito. uma, né? Então, o tradicional, né, tanto é que, a título de curiosidade agora, a única universidade de babás que nós temos é no Reino Unido, é Inglaterra. Assim, Inglaterra a gente já pensa no quê? Já é tudo... Big Ben, né? Tudo, Né? é o horário regulado, tudo Sim. certinho. Então, assim, e a única universidade da babá das babás que a gente tem no mundo é lá, que inclusive atende a família real. Então, para mim, eu me lembro muito quando eu falo de tradição. Para mim, essa postura, para mim, tá ligado sim à tradição. Sim à tradição, porque o cuidado remete à higiene para a gente estar com o aspecto, né, de higiene, para mim remete sim à postura, à tradição, ao asseio, né? Então, isso é muito Ótimo. importante para lidar com criança. Eu já acho que a gente tem que trazer um novo, porque já que tá dando o tempo, a gente tem que trazer Tá. um novo pra gente tratar sobre isso. Então tá. Também da parte Isso. das mães, como ela... Vamos fazer. Pra gente não falar aqui de qualquer forma, porque não é assim, né? Não é uma dica que ela tá trazendo, é Não. realmente algo sério, né? Sim. Para as mães, como que ela pode, né, ter essa babá, que a gente brinca aqui de perfeita, que não existe perfeita, mas de uma forma, né, mais assertiva, né? Isso. A gente fala na empresa que a gente busca realmente assertividade com o cliente, que eu acho que é o próximo tema aí que a gente vai, Sim. com certeza a gente pode Mas já trazer, traz um resumo porque aqui eu sei do que a vai gente já ser. passou do horário, mas eu vou fazer um resuminho rápido, Sim, mas pode falar. a assertividade, que é o que eu sempre falo para cliente, me fala um pouco mais do que você precisa, que eu preciso ser assertiva contigo. Eu preciso enviar uma profissional para você e ser esta a sua profissional. Ótimo. E aí, essa questão da assertividade é muito importante. Só que não basta ser assertiva e ela contratar babá dos sonhos. Ela precisa reter a profissional. Como você falou, ela precisa reter a profissional na casa dela. Porque se é uma babá muito boa, qualificada, é como qualquer profissão. Ela corre o risco de sair, corre o risco de ter uma nova proposta, corre o risco de ter outros desafios que ela quer enfrentar. E a mãe, para mim, o ponto-chave que eu falei o ano passado todo, que foi o tema nosso, o ano passado foi o tema conversa, alinhamento pessoal. Esse ano é o tema equilíbrio. O ano passado a gente ficou o ano todo falando sobre alinhamento e conversa. Para mim, o ponto-chave para manter uma profissional é conversa. Ver o que ela está satisfeita, ver o que ela não está satisfeita. E você, como mãe, colocar também para fora aquilo que você não está feliz, aquilo que não está sendo legal. Essa conversa e esse alinhamento, para mim, meu ponto de vista, é um dos pontos-chave para manter uma profissional qualificada na sua residência. Ah, mas eu já quero você aqui. Bem, ela já faz parte aqui agora do Débora no Canto Sim. dela, o mundo das babás. Então, depois eu queria que você... Queria não, eu quero e já estou intimando você que está aqui, independentemente de ser babá ou mãe, mas eu tenho certeza que você conhece ou uma mãe ou uma babá e quer se qualificar. O teu Insta que você divulga, o Instagram da empresa, é Boutique Baby Care, Isso, é isso? Perfeito. Então é só você ir lá no Instagram, @Boutique Baby Care. Perfeito. Lá você vai ver tudo e tem bastante dicas, que não dá para você ficar só nas dicas, mas ela também vai te trazer aí uma ideia dos cursos, o que você pode fazer e muita coisa para as babás e para as mães, né? É isso mesmo. Legal. E o próximo, com certeza, a gente vai falar bastante e orientar bastante as mamães que estão aí, que a gente falou um pouco menos para elas hoje, mas a gente traz esse tema para a próxima, se você me permitir. Ah, com certeza já tá intimada. E a gente vai falar, ó, próximo a gente já tem aqui, ó, o que eu tinha que virar, como que é o mercado de babás Brasil e exterior. Então você já tem uma dica que ela já tá falando com algumas referências aí em Inglaterra, então a gente sabe que é
para babás de alto padrão. Você que quer receber por isso, então você tem que se especializar para isso, Isso né? mesmo, Débora. Muito obrigada, Bia, Obrigada e foi a um você. prazer enorme. Muito obrigada por você fazer parte aqui comigo Sim, agora, tô pra muito trazer feliz. conteúdo de qualidade. Muito feliz, te agradeço muito. Para mim é muito gratificante ter o seu canal, ter essa abertura para poder falar, porque quanto mais a gente tem essa forma de conversar, mais eu sei que mais o nosso apoio, a nossa fala, a nossa orientação chega para mais gente. Com E eu certeza. fico muito feliz mesmo de estar aqui contigo hoje. Obrigada. Agradeço, e qualquer dúvida que você aí profissional, mamãe tiver, manda pra gente, que a gente responde para vocês. Legal, amei a nossa entrevista. Agora eu sempre dou um tchau para aquela câmera ali, Bia, Tá. que é a câmera, inclusive aqui já tá no fundo do mundo das babás, pra gente se despedir daquela mulherada e a gente volta em um breve episódio aqui com a Bia Greco, certo? Certo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.